mas eu sou juiz da minha, cumpri toda a minha carreira. Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio costuma brincar comigo, dizer assim, não, o ministro Fux é ágil, porque ele é juiz de carreira, mas não é isso. Pois bem, o professor Barbosa Moreira falava essa questão da economia processual, que todo mundo usava. O que é economia processual? Basicamente, ela foi inspirada numa frase de Crovenda, no sentido de que o processo tem que dar à parte o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Então, se ela pode formular 2 pedidos e obter a sentença em relação aos 2 pedidos, se ela pode denunciar ali e exercer uma ação de regresso no próprio processo, muito melhor. Eis aí um exemplo de economia processual. Mas o professor Barbosa Moreira, com aquela crítica de um bom botafoguense, aquela crítica carioca, do carioca refletido, o carioca que entre uma praia e outra, e entre uma caipirinha e outra também faz ciência, isso é preciso dizer. As pessoas menosprezam a escola processual de Copacabana, que é uma escola importante, escola muito importante. E aí o professor Barbosa Moreira contava isso para nós, alunos do 5º período, 6º, 7º, deve ser o período que os senhores estão cursando. E aí, quando fiz concurso para a magistratura, fui convocado, certa feita, para o Tribunal de Alçada, aqui no meu estado. Antes do Tribunal de Justiça havia o Tribunal de Alçada. E eu assisti um homem, um advogado da tribuna, dizer que ele perdera a causa, mas que não deveria pagar custas e honorários em nome do princípio da economia processual. Economia dele. Então, a legalidade no âmbito constitucional também sofre distorções. Recentemente esteve no Brasil um membro do Conselho da Magistratura da Itália, e ele disse, eu já viajei o mundo, já ouvi várias versões do princípio da legalidade. Então, por exemplo, no Brasil, a legalidade, o homem público só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Disse ele. Na Itália, pode-se fazer, na França pode-se fazer tudo, desde que não vedado pela lei. Aí diz ele, na Itália, pode-se fazer tudo, inclusive o que é vedado na lei. E na Rússia, não pode-se fazer nada, inclusive o permitido na lei. Então o princípio da legalidade toma vários focos, mas aqui a nossa ideia é essa. O homem público está vinculado à lei e só pode fazer aquilo que a lei permite. Nós, cidadãos que temos uma Constituição libertária, democrática, nós podemos fazer tudo desde que não vedado pela lei. Uma característica muito interessante da novel Constituição Federal é que ela trouxe uma distinção importantíssima que surgiu antes na Europa e que agora tem sede própria no sistema constitucional brasileiro, que é a distinção entre regras e princípios. E eu, às vezes, costumo dizer o seguinte, justiça é algo que não se aprende, é algo que se sente. Alguns conceitos jurídicos indeterminados, nós chegamos à definição dos mesmos através de uma negação. Assim, por exemplo, se eu perguntasse a qualquer um de vocês, o que é razoabilidade? As pessoas vão dizer aquilo que não é razoável. Quer dizer, o que não é razoável é irrazoável e viola o princípio da razoabilidade. E a mesma coisa ocorre com os princípios constitucionais. A Constituição Federal, ela não se ateve a estabelecer regras de organização dos poderes, regras relativas às ações constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, etc. e tal. Ela não se limitou a ser uma codificação ideal. Ela deu um passo adiante, ela procurou ser um ordenamento com regras e princípios aplicáveis imediatamente. Nunca se imaginou a aplicação da Constituição Federal imediata e direta, a eficácia direta das normas constitucionais. Só que por normas constitucionais, hoje, nós aprendemos que são regras e princípios. Por exemplo, ninguém será condenado à pena de morte. Isso é uma regra. O administrador público deverá obedecer
o princípio da moralidade, da eficiência, da impessoalidade. Isso são princípios. A República Federativa do Brasil, ela é fundada no princípio da dignidade da pessoa humana. Isso não é uma regra, isso é um princípio. Artigo 16 da Constituição. No ano da eleição, não é possível alterar as regras eleitorais. Isto é uma regra. Isto não é um princípio. Claro que na doutrina há alguns que, digamos assim, procuram categorizar diferente, mas a linguagem do direito tem que ser facilitada. O que é importante é que realmente não podemos deixar de tributar aos professores Ronald Dworkin, ele, em primeiro lugar, através de seus estudos seminais sobre os princípios em Freedom's Law, Taking Rights Seriously, falando acerca dos direitos a sério, o professor Alexis, com a teoria dos direitos fundamentais, inauguraram essa técnica de regras e princípios. E trocando em miúdos, para que seja palatável numa sexta-feira mineira, sem jogo do Cruzeiro com o Atlético, todos os espíritos estão desarmados. Então, para entender em miúdos, é simples. A regra é tudo ou nada. Ou aplica ou não aplica. No direito norte-americano eles dizem nothing or all. Os princípios criam uma margem de criação judicial, uma margem de escolha, porque eles são ponderados de acordo com o caso concreto. Vamos partir de um exemplo recentíssimo, que eu também não posso opinar sobre ele. O movimento procura saber. Alguns autores dizem, não, eu tenho a minha privacidade. Tem coisas que não têm interesse público, eu não quero que publique, porque não tem relevância política, não tem relevância social. Essa é a versão dos que alegam o direito à privacidade. E os outros? Não, mas eu tenho a liberdade de expressão e de manifestação do meu pensamento. E agora? Observem, os princípios, eles não podem obedecer à mesma metodologia que os juízes usam para julgar os casos concretos. Eles têm que ser sopesados de acordo com aquela questão subjúdice e adotar-se uma solução que seja adequada, necessária e proporcional, vale dizer, uma solução razoável. E essa solução razoável vai chegar ao resultado que se chama justiça. E aí, mais uma vez, eu repito, justiça não é algo que se aprende, é algo que se sente. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis e saber direito, se possível. Que é mais importante nessa... Por isso, essa questão da sensibilidade, como manifestação de uma das nossas emoções, é que tem levado a carreira jurídica, num bom momento, a ser recheada do público feminino. Porque as mulheres são mais sensíveis que os homens. Os homens são tão insensíveis que eles acreditaram séculos que as mulheres eram o sexo frágil e hoje estão passando por essas humilhações merecidas. Essa que é a verdade. Pois bem, então as regras são claras. Não tem arbítrio do legislador, do judiciário. Ou aplica ou não aplica, dando a ela uma interpretação. Os princípios são ponderados e há vários casos, como nós vamos ver. Pois bem, eu vou dar um exemplo de um caso simples que eu passei na própria pele. E isso serve também de mote para uma outra incursão que eu farei. O artigo 16 da Constituição Federal, ele estabelece o princípio da anualidade na mudança das regras eleitorais. As pessoas sabem que a eleição começa um ano antes, investimentos, preparação, estratégia, etc. Então, há um artigo na Constituição Federal que estabelece o princípio da anualidade. Um ano antes da eleição não pode mudar a regra do jogo. Por outro lado, esse é um artigo, isso é uma regra constitucional. Por outro lado, a Constituição desde 88 estabelece a moralidade da política. Bom, eu com 15 dias do Supremo Tribunal Federal, de exercício do Supremo Tribunal Federal, muito embora eu tenha sido juiz de carreira desde o interior até o meu tribunal e até o STJ, onde eu passei 11 anos e fui para o Supremo, muito embora eu tenha sido juiz de carreira, não há absolutamente nada igual ao Supremo, nada.
qualquer vírgula repercute em todo o território nacional. Qualquer palavra repercute em todo o território nacional. Esta conferência, essa palestra, esse colóquio, essa conversa, repercute em todo o território nacional. Então eu tenho aqui que me autoconter em determinados arroubos naturais da inconsequência carioca. Eu consigo, às vezes eu consigo. Bom, então eu com 15 dias me deparei com esta luta brutal entre uma lei de iniciativa popular que queria aplicar a ficha limpa para as eleições que ocorreriam 3 meses depois, e um artigo da Constituição que merecia a minha guarda, porquanto eu entrei para o Supremo Tribunal Federal para ser guardião da Constituição. O artigo 16 dispunha: 1 ano antes, o jogo está jogado, não pode mexer. Agora vejam, senhores, uma posição que reclamava necessariamente a independência. Porque, nesse momento, sempre chegam assessores de imprensa, que eu tenho o maior respeito por toda a imprensa e por todos, mas que nos transmitem a realidade da imprensa. E me disseram: olha, se o senhor julgar que não pode aplicar ficha limpa nessas eleições, por força de uma lei de iniciativa popular, o senhor tem que tomar cuidado quando o senhor descer. Eu entendi bem.